percebi que a minha bebê não estava se mexendo. Fui pro hospital e chegando lá o médico falou: o coração da tua bebê tá batendo, mas ela não tá bem dentro da sua barriga. A gente precisa interromper essa gestação agora para tentar salvar a vida dela. No Amar de hoje vamos conversar com a Renata, que é mãe da pequena Malu de 2 anos. Durante a sua gestação, Renata percebeu que sua filha não estava se mexendo e correu para o hospital. Lá ela descobriu que estava tendo uma trombose na placenta e que precisaria fazer um parto de emergência com apenas 6 meses de gestação para tentar salvar a vida da sua filha. Após um longo caminho com muitos desafios, hoje a Malu tem alguns problemas de saúde em decorrência das complicações geradas no parto e na gestação. A Renata vai contar todos os detalhes dessa longa e linda história de superação e maternidade. Renata, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela tua participação aqui no programa. Sei que você mora no Rio, tá aqui para fazer o tratamento da tua filhota. Obrigada por ter vindo. Você e seu marido se conheceram, casaram, daí mais pra frente vocês planejaram essa gravidez, que deu certo, veio positivo. Como é que foi esse período? A gente se conheceu em 2015, eu digo até que a gente se conheceu pelo Tinder, né? Todo mundo desconfia que dá certo e dá certo. A gente teve uma super conexão, vivemos muito essa vida de casados, marido e mulher, viajamos, até que a gente decidiu engravidar. Deu certo, assim, logo de cara, foi até rápido demais, né? Num primeiro momento eu levei um susto, mas depois a gente ficou muito feliz, porque era o que a gente queria, a gente sempre quis ter filhos e aumentar a família. Então deu tudo certo, assim, num primeiro momento. Depois do susto, né, inicial, vocês ficaram felizes de saber que a família estava aumentando. Todos os exames estavam perfeitos, até o teu 5º mês de gestação, quando no morfológico a tua bebê apresentou uma característica diferente no estômago. O que que era? Tava tudo certo no morfológico, só que o estômago dela tava mal posicionado, como se estivesse no lugar errado. Ele falou isso pra gente, mas naquele primeiro momento ele não alertou nada, como se fosse nada muito grave, assim. Inclusive ele falou, vocês vão precisar investigar isso, provavelmente depois que ela nascer, mas tem gente que tem todos os órgãos invertidos e antes a medicina não tinha tantos exames no pré-natal, então tinha gente que vivia sem saber, inclusive, que tinha uns órgãos invertidos. Então, depois que ela nascer, vocês vão investigar melhor, mas a princípio não se preocupem tanto com isso. Que ano que foi que você ficou grávida? Foi em 2020. E aí naquele momento do diagnóstico que você teve, aparentemente não representava nenhum problema futuro para tua filha. Só que quando você estava grávida de 6 meses, você contraiu Covid. Você teve complicações que foram consideradas leves e aí você foi tratada em casa. No 14º dia, após ter positivado para o vírus, você percebeu que a tua filha não estava se mexendo como você, coisas de mãe. E aí você decidiu ir para o hospital. O que aconteceu quando você chegou no pronto-socorro, Renata? Logo depois desse exame morfológico, nem deu tempo de eu ir para a próxima consulta, eu já contraí Covid, eu tive que desmarcar, inclusive. E a minha filha se mexeu muito na barriga durante a Covid, então para mim, ela tava super bem, assim, ela sempre se mexeu muito. No 14º dia, eu acordei e eu tava me sentindo fisicamente muito bem. E a gente tinha passado um longo período em isolamento, e eu falei com meu marido, vamos pegar um sol hoje, né, até pra agradecer a nossa saúde, a saúde dela, e tá tudo bem, a gente melhorou. E até nesse dia eu tirei a primeira foto de nós três, minha barriga tinha começado a crescer, e foi um dia muito bom. E quando a gente voltou pra casa, eu digo que mãe tem sexto sentido. Total. Sim, tem, e a gente tem que valorizar e acreditar, né. Veio uma mensagem muito forte na minha cabeça, eu digo que foi muito forte porque foi, assim, de que ela não tava bem. E eu não era neurótica, assim, de ficar observando o tempo todo. E me veio isso, tá estranho, me deu um estalo, assim. E eu mandei mensagem pra minha médica e tal, e aí veio um segundo estalo, que era o sexto sentido, assim. E aí quando eu falei com meu marido de novo, ele já tava angustiado, ele falou, então vamos agora, porque se você tá achando isso é porque tem alguma coisa. E quando a gente chegou no pronto-socorro, né, a gente já foi pra maternidade que faz consulta de emergência, e assim que ela colocou a ultra na minha barriga, ela falou assim, olha, sua bebê, o coração dela tá batendo, mas ela não tá bem dentro da sua barriga, você tá sozinha?
E o meu marido tinha ficado lá fora por causa do Covid. Ela falou, então pede pra ele entrar agora, porque a gente precisa subir pro parto agora. Então o médico tava onde? Não, aí ela falou, não tem como esperar mais nem um pouco. Eu vou sair da sala, eu vou ligar pra sua médica pra ver se ela consegue chegar. Renata, com apenas 6 meses de gestação, graças ao seu 6º sentido que te fez ir ao hospital, você precisou passar por um parto de emergência, porque essa médica afinal detectou que você estava com uma trombose na placenta. E a Malu acabou nascendo. E aí, a partir disso, a luta de vocês estava só começando. Então, eu queria que você contasse como é que foi o nascimento, o peso, o que aconteceu a partir daí. Ela ligou para minha médica, avisou o que estava acontecendo e entrou na sala e falou, agora larga tudo, esquece, porque você precisa se concentrar em tentar salvar a vida da sua filha. Porque até ali ela também não sabia se a gente ia conseguir salvar a vida dela, se ela ia conseguir nascer porque o viva. Pulmão não estava formado. Porque o coraçãozinho dela estava muito fraco. Apesar de estar batendo, estava muito fraquinho. E eu subi para a sala de parto e quando eu entrei, eu vi uma equipe que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto aquelas pessoas na minha vida. E foi muito assustador, porque você nunca imagina que você vai entrar num momento mais importante da sua vida com pessoas que você nunca viu na vida. E eu não conseguia nem ver o rosto delas, porque a gente estava no meio da pandemia, então tava todo mundo de máscara. E sua médica não chegou? Quando eu deitei na maca, ela pegou na minha mão e falou, eu consegui chegar. E aí foi assim, acho que foi a única coisa boa, né? Lógico, né, da minha filha também ter nascido viva, mas de bom que aconteceu ali naquele parto, porque todo o resto foi assim, né, muito assustador. Então quando eu vi que tinha uma pessoa ali conhecida, acalmou um pouquinho o meu coração. E então ela conseguiu fazer o meu parto, meu marido conseguiu chegar, mas todo o resto da equipe eu não conhecia, mas fui muito bem acolhida, eu não tenho do que reclamar. O que eu lembro daquele momento muito forte foi uma médica da emergência que eu não conhecia até então e ela foi muito carinhosa comigo e ela pegou na minha mão e ela falou, qual o nome da sua filha? Eu falei, a gente ainda não decidiu o nome dela. E ela falou, sua filha vai precisar de um nome muito forte. Eu acho que nem ela tinha ideia do quão forte teria que ser o nome dela, mas ela falou, sua filha vai precisar de um nome muito forte, escolhe um nome forte pra ela. E assim foi, ela nasceu com 890 gramas, com 33 centímetros. Tamanho da palma da mão. Muito magrinha, muito pequenininha, ela nasceu em morte aparente, né, ela nasceu, eles dizem, semi-morta, teve que ser reanimada na sala de parto, não chorou num primeiro momento, depois ela fez um choro bem baixinho, foi direto para a incubadora, eles passaram muito rápido assim do meu lado para eu poder vê-la, mas muito rápido, a incubadora era um pouquinho alta, então eu fiquei ali tentando, mas foi tudo muito rápido porque ela realmente precisava de muitos cuidados e eu tinha acabado de passar pela cirurgia, só consegui vê-la no dia seguinte. Essa trombose na placenta que colocou em risco a vida dela foi devido ao Covid, ou vocês não sabem? A gente acredita que sim, tá, mas ainda não tem, nunca teremos como saber, na verdade. Vocês passaram 322 dias, gente, 322 dias na UTI neonatal. Como é que foi e quais complicações ela teve nesse início? Como é que foi um ano de UTI? Foi. Eu falo que a gente viu todas as estações do ano passar, assim, pela janela do hospital, assim. Como é que foi do momento que você pôde ver sua filha? Porque você não imaginava que ia ser um ano de UTI. Então, faz essa linha do tempo. Nunca me passou pela cabeça que alguém ficava um ano na UTI. O médico chamou a gente numa sala, o chefe da UTI, e ele foi muito realista, assim, ele falou, olha, eu não tenho como te dizer o que vai acontecer, porque a gente é muito imediatista, a gente quer resposta. E a primeira coisa que você entende na UTI é que a gente não sabe absolutamente nada da vida. Ainda mais quando se trata de corpo humano, né, e de criança, muito menos. Então ele falou, eu não tenho como te dizer o que vai acontecer e muito menos quanto tempo vocês vão ficar. No mínimo 3 meses, o que na época eu já achei assim, meu Deus, 3 meses. Mas ele falou, ela nasceu num estado muito grave, ela pode se recuperar bem, mas ela pode evoluir a óbito e eu não tenho como te dizer, era um leque de opções muito, muito grande, assim. Tem que esperar as 72 primeiras horas pra gente ver como que vai ser esse início de vida dela, já vai dar um norte aqui pra gente, mas a princípio
O que eu tenho pra te dizer é que ela nasceu muito grave, que o caso dela é muito grave, mas como ela vai se resolver diante disso, a gente não tem como saber. E aí começou sua saga dos 322 dias. Então, se você pudesse fazer um resumo ou contar pra gente o que, fora exercitar muito a paciência e saber que nada tá no nosso controle, como é que ficou tua vida, a tua, do teu marido? Vocês se revezavam? Me conta, você teve alta depois do parto, e aí como é que você foi absorvendo e tendo as notícias? A gente ficava com ela o dia inteiro, a gente se revezava, meu marido foi super parceiro, graças a Deus, faz muita diferença. Eu tinha acabado de abrir minha empresa e ao longo desse ano eu precisei fechar porque eu não consegui dar conta dos dois, porque não era só ela tá na UTI, ela tava na UTI passando por muitas coisas, né? Ela teve hemorragia cerebral e evoluiu para uma hidrocefalia e ela precisou colocar uma válvula e ela não se adaptou a essa válvula. Então ela precisou fazer 9 cirurgias. 9 cirurgias só da válvula, porque ao todo foram 13. Com 8 meses de vida, ela tinha feito 13 cirurgias. Então a gente levava ela para o centro cirúrgico, assim, tiveram meses que foram 2 cirurgias no mesmo mês. Com anestesia geral? Com anestesia geral. Não é possível. Então ela passou por muita coisa que, assim, dependia da gente estar lá, né? Então, assim, a nossa vida meio que virou mesmo de cabeça para baixo e a gente passou a se dedicar a cuidar dela. Tinha prognóstico ou era um dia após o outro? Era um dia após o outro. Era a válvula que bota para hidrocefalia. A princípio, você coloca uma válvula que pode durar muitos anos ou realmente a criança pode não se adaptar, que tem crianças que não se adaptam. E ela não se adaptou, mas muitas vezes, né? Então ela teve muitas complicações e ela precisou realmente fazer várias intervenções. E aí, por causa dessas intervenções, ela começou a ter uma aversão a tudo que ia na boca, porque era muita intubação. Então ela não conseguia se alimentar pela boca de jeito nenhum e a gente precisava que ela se alimentasse para sair da UTI. Então a gente precisou fazer uma gastrostomia. Então, assim, decorrente do parto, muitas coisas foram complicando. Assim. Você chegou a amamentar? Sim. Eu primeiro no lactário, né? E ela tomava o meu leite pela sonda por 5 meses. Você se sente muito impotente numa UTI, né? Você fala, cara, eu não tenho muito o que fazer por ela, mas a única coisa que eu falava, isso eu posso fazer por ela, era dar o melhor alimento que ela poderia ter. Então eu tentei muito, assim, durante 5 meses eu consegui amamentar. Renata, a história da Malu ficou conhecida depois que um vídeo viralizou na internet. Vocês tinham receio de contar para a família que ela teria alta finalmente após os 322 dias e vocês ficaram com medo de repente tudo mudar, porque é o que você falou, é imprevisível, né? E aí vocês gravaram um vídeo para registrar esse momento tão importante quando a Malu chegou em casa. Como é que foi tudo isso? A gente vai mostrar o vídeo aqui, tem o vídeo, a gente vai mostrar. Como é que foi tudo isso? A gente já tava, né, 322 dias lá e a gente já tava no auge do nosso esgotamento. A gente tava muito esgotado e a gente já tinha tido algumas perspectivas de alta que não se concretizaram. Então, quando veio esse assunto de novo, agora a gente não vai falar pra ninguém, porque imagina, se não acontece de novo, a gente vai ficar muito frustrada. É melhor quando a gente chegar em casa, a gente conta. E aí, quando a gente chegou em casa, eu falei, não vamos contar não, vamos chamar eles aqui pra, sei lá, comer uma pizza. E aí a gente abre a porta com ela no colo. E aí, quando a gente abriu a porta, ela tava no colo e ninguém acreditou, né? Porque imagina, tanto tempo no hospital, tudo que eles queriam, lógico, que a família queria era ver ela em casa. E aí acabou que eu filmei e já tinham amigos assim que seguiam a gente, pessoas, amigos da família e tal, e aí todo mundo, poxa, posta o vídeo. E eu acabei postando esse vídeo e acabou que viralizou assim, o Razões repostou, aí acabou indo 6 milhões de visualizações e acabou vindo muita gente seguir a história dela, torcer por ela. E hoje a gente tem assim um Instagram que eu falo que é filtrado só com gente boa, sabe? Com gente que, nossa, dá tanto carinho pra ela, pra gente, que é uma corrente de amor que faz muita diferença pra gente, assim, pra esse momento que a gente tá vivendo, sabe? E eu tenho algumas amigas que os bebês ficaram na UTI, que elas falam as mães da UTI, que acabam ficando muito amigas, né? Que vocês acompanham a história uma da outra. Você, nesses 322 dias, foi todos os dias ao hospital, Sim, Renata? Todos os dias. Alguns dias ela tava tão mal, assim, que eu não conseguia entrar no quarto. Poucos dias
que o meu marido, eu falava, vê como ela tá e vem aqui fora me falar, porque a estrutura emocional. É muito pesada, assim, muito pesada. Ela teve uma fase que ela pegou uma pneumonia, ela já tinha passado por tanta coisa, e aí ela pegou essa pneumonia e o médico falou, a gente acha que ela não vai sobreviver. E você pensa, como que pode uma criança que passou por tanta coisa não vai conhecer a parte boa da vida? É injusto, é injusto. Mas aí ela recuperou e aí foi. E aí como é que é? Um dia você chega e fala, amanhã ela vai ter alta ou vocês foram se preparando para essa alta definitiva? Eles foram avisando, pode ser que ela tenha alta, mas eles também já avisam de quando você tá muito tempo lá, eles já avisam assim, ela vai ter alta, talvez já meio que também pode, porque qualquer febrinha já pode adiar a sua alta, claro. Então eles não criam tanta expectativa. Como é que a Malu tá hoje? Quais cuidados ela precisa? Ela tem home care? Quanto tempo ela tá? Malu tá com 1 ano e 9 meses. Então conta como é que tá a curva do crescimento, como é que são os cuidados, tem home care, conta pra gente. Malu foi pra casa com home care, com gastro, né? Ela ainda se alimenta pela gastro, faz fono, faz físio, faz TO, faz musicoterapia, todo aquele combo. Tem o diagnóstico de paralisia cerebral, tem dificuldades motoras, tá muito atrasada pra idade dela, mas ela tem evoluído de passinho em passinho no tempinho dela, então hoje ela é uma criança que ela reconhece a gente, ela sorri, ela interage. Quando ela saiu da UTI ela não fazia. Ela vem ganhando peso aos poucos, porém a gente percebeu que ela estava tendo muita dificuldade com o ganho de peso. Ela tem um refluxo muito grande, além de tudo, que também pode ser por conta da prematuridade. De não deglutir, né? Não ter... Também aí entra a história do estômago invertido, né? Que aí, não vai ter repercussão, mas acaba que no final das contas pode ser que tenha. Então a gente agora está indo investigando, mas o estômago pode ter influência no refluxo. Então como ela vomitava muito e tudo mais, a gente entendeu que seria o momento da gente fazer um tratamento mais intensivo para ganho de peso dela. E aí a gente decidiu fazer esse tratamento aqui em São Paulo. Então nesse momento ela está internada num hospital aqui em São Paulo, fazendo esse tratamento, porém, uma internação mais leve, digamos assim. Uma internação que a gente também já entendeu que a gente precisa também olhar pra gente como pessoa, como pais, e se cuidar também, e olhar pra gente, tentar fazer exercício, tentar cuidar da nossa cabeça, não ficar tão imerso naquele mundo, porque a gente também precisa estar bem pra cuidar dela. Claro. Qual o prognóstico da Malu a curto, médio prazo? Os médicos não sabem? Toda criança que tem lesão, né, cerebral não tem exatamente como saber como ela vai desenvolver. Tudo vai depender... Ela vai andar? A gente não tem como saber. Não tem. Vai ter que ser um dia de cada vez. As fisioterapeutas que atendem ela acreditam que a paralisia dela está enquadrada no grau 3, que são pessoas que evoluem conseguindo caminhar com apoio de andador, com ajuda de órtese, de andador, mas a gente só vai saber realmente com o tempo. Então hoje esse programa deve ir ao ar em outubro. Vocês por hora estão em São Paulo, porque aqui vocês entenderam que tem mais recurso para o tratamento dela, e um dia de cada vez. Sim. Depois daqui vocês devem voltar para o Rio. Sim, vamos voltar para nossa casa e continuar vivendo, assim. Eu costumo falar que a UTI, ela ensina muita coisa pra gente, né? E uma das coisas que eu aprendi é aproveitar a nossa vida do jeito que ela é, assim, ainda que ela não esteja perfeita do jeito que a gente gostaria. Então, quando a Malu saiu, ela tinha muitos médicos e muita terapia e muita coisa, mas eu sempre reservava um tempo pra ela viver, pra ela ir no parque, pra ela ir na praia, pra ela ir na piscina, porque ela é uma criança, ela precisa viver. E eu falava, né, quando você sai, todo mundo, não, ela tem que ir no médico, ela tem que, mas ela também tem que viver esse senso de urgência em aproveitar cada segundo da vida, porque eu já fiquei 10 meses sem poder viver e sem poder mostrar as coisas boas pra ela, então... E ela tem total entendimento quando você fala...
Total, eu não sei, mas ela entende bastante coisa, assim, ela responde quando ela interage com a gente, ela sabe quem sou eu, ela sabe quem é o pai dela, ela sabe quem é a avó dela, sabe quando a gente chega, e ela também tem 1 ano e 9 meses, né, e ainda passou por tudo que ela passou, então ela ainda tá desenvolvendo e ela ainda vai desenvolver muita coisa. Um dia de cada vez, né, Renata? Todo o meu amor e admiração por vocês, por mães que têm a sua luta, a sua batalha, por essas guerreirinhas, né? Várias mães que vêm aqui, você como várias mães que vêm aqui, muito guerreiras, muito resilientes. Depois de tudo que você passou com a sua filha e ainda vai enfrentar, o que é o significado de amor para você? Eu acho que toda a força que vem, que a razão não consegue explicar, porque você passar por tanta coisa, racionalmente as pessoas falam, eu não vou conseguir, mas quando você ama, você consegue, assim, porque é um sentimento mais forte do que tudo que a gente consegue racionalmente explicar. Então acho que isso se tornou o amor pra mim. Renata, muito, muito obrigada por ter dividido a tua história, uma história e tanto, 322 dias de UTI, é para os fortes. Os filhos ensinam a gente que nada é no nosso tempo e do nosso jeito, né? Tem que exercitar a paciência, a compaixão, a resiliência. Quero desejar muito boa sorte para vocês, para o teu marido, para tua filhota, que ela faça as conquistas dela no tempo dela e que seja uma vida muito feliz para vocês. Obrigada, também. Mari. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Obrigada, viu, Renata? Boa sorte. Se você tem uma história de amor ou maternidade para compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Se você é de São Paulo, pontua isso no e-mail para facilitar o nosso contato com vocês. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!